Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui compartilhar um assunto que foi muito comentado aqui no canal, acerca do jejum. Isso mesmo, eu havia gravado algum tempo atrás, alguns meses, um vídeo aqui sobre jejum. E esse vídeo tá dando assim um pouco de polêmica aqui no canal. E eu quero aqui fazer alguns esclarecimentos. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando, né, das pessoas, dos comentários, né, quem comentou, quem não comentou. E eu desde já eu agradeço a todos vocês por comentarem aqui no canal. Eu fico assim muito feliz, né, de ter a resposta, de ter o feedback, o retorno de todos vocês, né? E eu fico assim feliz e eu quero aqui falar um pouco mais sobre o jejum, né? O jejum ele é uma prática bíblica. Podemos citar o jejum como uma disciplina espiritual. A nossa referência máxima do cristianismo, da palavra, é o próprio Jesus de Nazaré. E eu amo que Jesus ele liderava não somente por palavras, mas ele liderava pelo exemplo. E Jesus ele era um homem que não somente orava, como também ele jejuava. Então Jesus ele jejuava. E se nós estamos falando aqui, eu vou falar especificamente de jejum. Um determinado momento, em Marcos 9:29, os discípulos foram até Jesus e perguntaram por que é que eles não conseguiram expulsar um determinado demônio. E ali, amada igreja, Jesus ele vai dizer, né, há castas de demônio que saem com jejum e oração. Uma pessoa deu um comentário muito importante, eu gostei, eu quero também falar dessa parte, né? Em Mateus, no capítulo 4, nós vemos ali o próprio Jesus de Nazaré sendo conduzido pelo Espírito, que é o Espírito de Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia vai dizer que tendo Jesus jejuado durante 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E eu quero repetir, o texto bíblico está assim: depois, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. A Bíblia não diz que Jesus ele teve sede, a parte humana, e ali o sentido do texto é a sua humanidade, porque o texto é muito claro para dizer que ele teve fome. Ora, se ele teve fome, o texto não diz que ele teve sede. O texto é claro para dizer que ele teve fome, ou seja, então, esses 40 dias foram dias que ele se absteve de alimento sólido. O texto vai dizer que ele teve fome. Precisamos entender e compreender até mesmo o sentido literal. Ele teve fome, então fica subentendido que durante esse 40 dias, irmãs e irmãos, ele bebeu água. E a nossa matéria humana, a nossa natureza humana é feito de água. Quando você vai estudar a biologia, de como que é composto o material humano, ele é feito do barro da terra, né? Tanto que ao pó nós iremos retornar. E, se eu não me engano, mais de 60% do nosso corpo é constituído de água. Uma pessoa, ela pode ficar muito tempo sem comer. Pode, irmã Raquel? Pode. Muito tempo sem comida, né? Os primeiros dias são mais difíceis, mas com o passar dos dias, o próprio organismo ele vai se utilizando de reservas energéticas.
Mas o corpo humano ele não sobrevive sem água. Nenhuma vida do planeta Terra sobrevive sem água. Salvo algumas exceções de plantas no deserto, né, que ficam muito tempo sem água. E isso aí já é uma outra história, né? Já é um outro olhar, né? Mas o mínimo, sobretudo o ser humano, né? Inclusive o nosso cérebro, ele precisa de água, nós precisamos de água. Sem água nós não conseguiremos sobreviver. O texto ele vai dizer que Jesus ele teve fome, não diz que ele teve sede, mas fica subentendido que durante esse período ele bebeu água. É possível, e eu creio que ele tenha bebido água. E pelo fato dele ter se abster de alimento sólido em um propósito espiritual, ele teve autoridade que Satanás se apresentou e ele se posicionou ali. Agora, Daniel, vamos lá para o livro de Daniel e vários outros apóstolos. O próprio apóstolo Paulo se utilizava de jejum, amém? Como disciplina espiritual para ter poder, para ter revelações divinas. Mas Daniel, lá em Daniel no capítulo 1, e a pessoa comentou sobre isso, depois eu vou gravar um outro vídeo falando mais assim detalhadamente. Em Daniel no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar. Aquilo dali não foi um jejum, aquilo dali foi uma abstenção, foi um propósito de coração não comer das iguarias do rei. É tanto que ele vai comer legumes e vai beber água. É um propósito. É um propósito, né? Um propósito. E esse propósito é até válido, é até incentivo, é muito bom você de repente colocar no teu coração não comer durante um período animais mortos, né? Como boi, enfim, frango, você comer legumes. Irmãs, é bom, desintoxica o corpo, tudo que é da terra, né? Que o nosso alimento seja o nosso remédio. Tudo que é da terra, tu vai ver, a tua pele vai ficar melhor, teu cabelo vai ficar melhor, você vai respirar melhor, consequentemente tudo muda em você. Chuchu, cenoura, alface, agrião, frutas, tudo que é da terra natural. Você vê que tudo vai se refletir na unha, pele e cabelos, né? Então, Daniel, ele assentou-se no seu coração. Aquilo ali não foi um jejum, foi um propósito. E eu vou mais além. Eu tive um professor, né, professor Gilberto, ele falou que aquilo dali era uma dieta, né? Ele falou que aquilo dali era uma dieta. Eu concordo, foi uma dieta. A Bíblia não diz que era um jejum. Mas aqui em Daniel 9, versículo 3, diz... Esse capítulo 9, ele tem por título a oração de Daniel, as 70 semanas do Messias. Irmã, isso aqui é algo profético, fala sobre os 7 anos, 3 anos e meio, e aí já entra outra coisa de pré-tribulacionista, pós-tribulação. Olha, é uma situação que dá discussão, mas eu não quero falar isso, eu quero falar de jejum aqui. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, rogos e jejum, pano de saco e cinza. Então Daniel, ele jejuou sim, até para ter essas revelações. Em Daniel 9, versículo 3, Daniel jejuou nesse sentido. E tantos outros homens do Antigo Testamento, como por exemplo Josafá e outros reis, jejuaram para buscar a direção à vontade do Senhor.
Então, irmãs, olha, vamos crer na palavra, essa coisa de achismo que eu acho, não, é o que está escrito na palavra do Senhor, amém? É o que está escrito. Se vocês concordam ou discordam, coloca aqui embaixo nos comentários e que Deus abençoe. Paz.